1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu quero ser bem aqui sucinto hoje com vocês e falar o que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração. Nós vamos ter um tempo de ceiar juntos, de ter um tempo também de comunhão. Mas estamos vivendo num tempo, eu creio, de muita negligência espiritual. É como se a gente entendesse que a pregação do evangelho fosse algo secundário. Talvez a gente coloque essa responsabilidade na vida de pastores, ou na vida de irmãos que já estão caminhando um tempo, ou então os missionários. A gente sempre está colocando na vida do outro esse peso de responsabilidade, que é a pregação do evangelho. Então o que eu vou compartilhar com vocês hoje é sobre essa necessidade que nós temos. Nós, que eu falo, é cada um de nós aqui. Se você nasceu de novo, automaticamente foi te dada uma missão no mundo. E dentro dessa missão no mundo, que cada um vai ter a sua particularidade, mas todos nós temos algo em comum, que é a necessidade de pregar o evangelho. E quando eu falo de pregar o evangelho, eu não estou falando de pegar o microfone, de fazer um sermão e vir aqui na frente falar. Eu falo sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre por onde que Deus ele tem levado a gente, a cada um caminho, a cada um lugar. Nós temos a necessidade de revelar o Cristo. Amém? Então Paulo ele está falando sobre isso. Paulo deixa claro aqui que a pregação não é um privilégio para que ele venha se gloriar. Ele não estava fazendo isso para que ele tivesse a glória, mas ele compreendia que era uma obrigação divina. Só para você entender o contexto, eu só li apenas um versículo, mas o contexto que Paulo está falando aqui é sobre um contexto de abrir mão dos direitos que ele tinha. Paulo era aquele que ia plantando as igrejas, e ele dava manutenção através disso, mandando carta aos irmãos, visitando os irmãos. E Paulo, então, a maior parte do sustento dele, ele tinha através do trabalho, ele fazia tendas, e Paulo estava justamente levando o entendimento dos irmãos, que ele tinha essa obrigação, mas por ora, ele compreendia que ele não queria ser pesado aos irmãos. Mas que nem só por isso, aquele que estava guiando as ovelhas, ele estava falando que ele tinha o direito também de talvez de beber do leite. Ele falou: qual é o trabalhador que trabalha e não pode ter o seu salário? Então ele faz comparações assim, até que no versículo 16 ele diz, o versículo antes ele fala assim: eu não prego para que eu venha ganhar algo em troco disso. É como se ele estivesse falando no nosso mundo hoje atual, assim: eu não cobro nada para poder pregar a palavra. A gente sabe que hoje existem irmãos que cobram para poder pregar a palavra, existem outros que não cobram para poder pregar a palavra. E Paulo deixa claro: eu não cobro para pregar a palavra. Porém, porque se anuncio o evangelho, não tenho nenhuma glória nisso, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Paulo, ele tinha uma consciência de obrigação, não porque tinha alguém atrás dele com um chicote ou com alguma coisa mandando ele fazer, mas ele tinha um sentimento de dívida. E que sentimento é esse, Maico? O sentimento que Paulo tinha era justamente o mesmo que devemos ter.
aonde Romanos 3 diz que todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada que poderíamos dar para pagar a dívida que estava sobre nós, pois já nascemos com a natureza adâmica. Porém, entretanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado, Ele deu a sua vida numa cruz, com o seu sangue vertido ali, em meio às dores, Ele entregou a sua vida, e na cruz Ele disse: está consumado. A palavra está consumado ali, a palavra tetelestai, ou seja, está pago, eu estou pagando um preço de dívida que era contra eles, e foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz, em primeiro lugar, para a glória de Deus, em segundo lugar, para que o preço da dívida que era minha e que era sua fosse pago por Ele. Ou seja, Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho é sobre isso, é sobre um Cristo que através da sua vida glorificou a Deus, e através da sua vida Ele tem salvado pessoas no mundo. E eu e você, o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro nem com prata que Ele nos comprou, mas com o sangue precioso do Cordeiro. O Cordeiro sem máculas, o Cordeiro sem nenhuma culpa, o Cordeiro sem nenhum pecado, teve que dar a sua vida, para que eu e você, que estávamos mortos nos nossos pecados, pudéssemos ter vida novamente. Então Paulo, com essa consciência daquilo que Jesus fez pela vida dele, ele não vê outro caminho a não ser revelar o amor de Cristo às pessoas. Ele não via isso como uma sugestão, ou então se ele tivesse alguma outra opção a não ser essa, pregar o Evangelho. E Paulo não era alguém diferenciado dos outros irmãos, mas como a nossa irmã Kelly disse aqui, Paulo ele deixava claro que ele não tinha nada como preciosa a sua própria vida, a não ser terminar a sua carreira, a não ser completar ela. E que carreira é essa que ele recebeu mediante a graça do Evangelho de Jesus Cristo? Atos 20 e 24. Então é isso que Paulo está demonstrando rapidamente aqui. Por isso que nós podemos entender em 3 etapas aqui. A primeira delas, que Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho é uma necessidade, não é uma escolha. Jesus, quando ele foi anunciar ali a grande comissão, Mateus capítulo 28, no versículo 19 e versículo 20, Jesus ele disse: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Ele começa dizendo isso, portanto, vão. O versículo antes ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide. Jesus ele não falou assim: por acaso se você tiver um tempinho durante as férias, façam discípulos. Se você escolher um dia qualquer, talvez falar assim, um dia da semana eu vou tirar para esse dia batizar pessoas. Ou então, uma vez no ano eu vou ensinar as pessoas sobre o que Cristo me ensinou. Jesus ele não falou isso. Ele não deu uma sugestão. Ele deixou um mandamento para cada um de nós. Então, se você está aqui, se você nasceu de novo, você tem sobre si essa obrigação. E não entenda isso como algo ruim. Porque geralmente a gente, quando pensa na palavra obrigação, a gente pensa em algo ruim. Mas não é. O que ele está falando é sobre esse sentimento, esse amor, essa paixão que é tão grande dentro dele, que ele não tem como segurar mais. Ele precisa liberar as pessoas, ele precisa falar às pessoas, ele precisa mover algo. Tira para mim o som aqui, porque senão fica muito fúnebre, parece que eu estou morrendo pregando. E eu perco a atenção fácil, desculpa.
Aleluia. Aí, que coisa boa. Obrigado. Então, Paulo, quando ele está falando isso aos irmãos, Paulo, ele sabia que o chamado de Deus, ele não é um chamado ao conforto. Geralmente a gente pensa, ao pregar o evangelho, ao comunicar o evangelho a alguma pessoa, talvez a gente pensa que isso é uma situação confortável, e não é confortável. Se nós pararmos para poder pensar, falar de Jesus ou comunicar Jesus a uma pessoa que você não conhece, não é confortável. E Paulo sabia que não era algo confortável, mas ao mesmo tempo ele sabia que era uma questão de obediência. E talvez essa chave precisa mudar dentro de nós. Que o evangelho não nos torna mais confortável, ele nos torna livre. Ele não nos torna mais como alguém que vive segundo a vontade própria. Até porque as nossas vontades próprias geralmente nos levam ao erro. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 1 ele diz, e apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele chama isso de culto racional, ou de culto inteligente. Talvez a melhor forma de apresentarmos um culto inteligente ao Senhor é oferecendo a nossa vida. Nós podemos ofertar, nós podemos ajudar a servir, mas a melhor maneira de prestar um culto ao Senhor, não somente aos domingos, mas de segunda a segunda, é dando a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso faz um culto inteligente a Ele. Então, a outra concepção que Paulo tinha é que o evangelho não era uma responsabilidade a qual ele poderia negociar, ou seja, Léo, vem cá, Léo, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar um dinheiro, R$300 mensal, mas eu não vou pregar o evangelho mais, Léo, você que vai pregar no meu lugar. Não existe isso. Eu posso abençoar a vida do Léo, mas sem esse compromisso de me livrar dessa responsabilidade, entende? Eu posso cooperar naquilo que ele está fazendo, mas a minha responsabilidade, ela continua. Lembra dos cultos missionários, quando as pessoas falavam assim, ou você oferta, ou você ora, ou você vai. Como se você tivesse 3 opções, mas como na verdade não existem 3 opções. A verdade é, façam as 3 coisas. Porque existem pessoas que estão terceirizando o chamado que Deus tem confiado a elas. Por quê, Maico? Por falta de coragem, por vergonha, talvez por medo. É mais fácil pagar para alguém fazer. É mais fácil terceirizar. É mais fácil procurar o pastor e falar que meu filho está perdido e a culpa é dele. Como a responsabilidade dos filhos que Deus entrega a nós é nossa responsabilidade. Por isso que nós estamos insistindo no cultos caseiros e colocar os nossos filhos para participar conosco, aprender conosco em casa, ler a Bíblia lá com eles. Não é terceirizar, dizer que a escola é que precisa fazer, a igreja que precisa fazer. O filho que Deus ele te confiou é você. É responsabilidade sua. A igreja coopera, a escola, se for uma escola boa, ela vai cooperar, mas a responsabilidade é sua. Deus te confiou um tesouro incrível e você não pode perder. Por isso que nós precisamos tomar uma responsabilidade sobre aquilo que Deus tem confiado a nós. E quando eu falo sobre isso, não é como um peso. Agora nós temos um peso de fazer isso. Esquece a questão do peso, não é um peso. Pregar o evangelho é um privilégio, irmãos. Pregar o evangelho é um privilégio. Não deixa Satanás dizer que isso é um peso. Não é um peso. O peso, irmãos, é viver uma vida de pecado. O peso é viver em prostituição. O peso é viver afastado de
de tudo, de Cristo. O peso é viver falando fofoca aos outros. Isso é peso. Agora, falar sobre aquele que pode mudar a nossa vida, nessa vida, e não somente nessa vida, mas toda a eternidade, não é um peso, é um privilégio. Meus irmãos, imagina comigo, um amigo do trabalho, um colega lá da faculdade, quando você tem a oportunidade de contar para ele o que Jesus fez na sua vida. O testemunho é algo incrível. Quando você vai compartilhar com o outro, falar assim, cara, eu preciso te contar algo. E você começa a contar o que Jesus fez na sua vida, isso é incrível. Por quê? A Bíblia diz que quando a pessoa que está ouvindo o Evangelho, que se com a boca ela confessar, com o coração ela crer, e for batizado, será salvo. Mas se ela rejeitar o Evangelho, ela é condenada. Olha que privilégio e que responsabilidade que Ele confiou a nós. Ao compartilhar o Evangelho, Léo, nós estamos tratando de coisas temporais. Não estamos tratando de coisas temporais, estamos tratando de coisas eternas. O John Piper, ele vai dizer assim, o Evangelho é tão poderoso que se você não for transformado pela mensagem dele, você será condenado pela mesma mensagem. É o poder. A Bíblia diz que o Evangelho não tem a ver com palavras persuasivas do homem, mas o Evangelho é o poder de Deus. É o poder para quem? Para todo aquele que crê. Se você crê, o Evangelho é poderoso até mesmo para tirar o medo de você. Até para quebrar as barreiras que te impedem de você ser aquele que vai espalhar a boa notícia. O Evangelho, irmãos, não é uma má notícia, então por que nós escondemos? O Evangelho é uma boa notícia, se é uma boa notícia, a gente tem privilégio, nós temos o desejo, a paixão, a vontade de contar às outras pessoas. Mas se nós escondemos, se temos medo de contar uma boa notícia mesmo? Quem aqui que já viu filme maravilhoso, filme bom, ficou doido para contar para um máximo de pessoas, não é possível que o filme era bom? Quem aqui que já estava vendo uma novela, aí ninguém vai levantar a mão. Mas você comeu uma comida boa em algum lugar, um hambúrguer bom, e você, a primeira pessoa conhecida que você encontra, você conta. Ou então vou falar ainda o negócio da pior. É quando você sabe de alguma fofoca. Meu irmão, você não sabe o que aconteceu. Essa palavra é triste. Diego, você não sabe o que aconteceu, pastor Diego. O que foi? O que foi? A gente fica louco querendo saber. Se a gente tem prazer em ouvir fofoca, nós temos que ter prazer muito mais elevado em compartilhar do Evangelho do Reino de Deus. Meu irmão, você pode pegar alguém que está numa dificuldade hoje, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está depressiva, e você pode fazer o que for para tentar tirar aquilo dela, mas só existe uma coisa que pode transformar o homem, e essa coisa é o Evangelho do Reino de Deus. E nós temos diversas formas de comunicar este Evangelho. Podemos comunicar de uma forma criativa, podemos comunicar através de palavras, podemos compartilhar através do testemunho da nossa vida. Mas a única forma que nós não podemos aderir é de omitir este Evangelho. Existe uma obrigação que nós não podemos escapar dela, por isso que Paulo diz, pois me é imposta essa obrigação. Essa palavra aqui, obrigação, ela aponta para algo que é intransferível. Por exemplo,
Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono, ou seja, ele teve uma visão celestial. Naquele mesmo ano em que morreu ali o rei, ele teve uma visão celestial. E logo após ele ter uma visão, ele começou a olhar o trono, ele começou a olhar o que estava acontecendo ali. E automaticamente, aquele que se depara com a beleza de Deus, com a majestade dele, automaticamente, isso traz uma comparação com a nossa santidade. Ou seja, todas as mazelas que estavam escondidas dentro de nós, elas são reveladas diante da santidade de Deus. Isaías então disse: ai de mim, Senhor, eu tenho os lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu estou perdido. Eu vi o Senhor. Ele teve um padrão. Antes o padrão dele era o povo, e o povo era mau, o povo era terrível, estava vivendo uma tristeza. Agora o padrão dele mudou. Ele não mais estava olhando os homens, agora ele olhou o Senhor. E quando ele teve esse padrão, ele comparou com o padrão dele, ele viu quão miserável ele era. Ele disse, ele confessou com os seus lábios: ai de mim, eu sou igual ao povo miserável. A Bíblia diz que um dos serafins trouxe uma brasa viva como uma tenaz e tocou nos lábios dele e disse: o seu pecado está perdoado e a sua iniquidade foi retirada. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, irmãos, ele disse ao Senhor: envia-me a mim. Ele não disse: envia Jeremias, envia Samuel, envia o outro. Ele disse: envia-me a mim. Ele não terceirizou aquilo a qual o Senhor confiou. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Estou aqui, Senhor. Ele não disse: Senhor, vai ter uma carruagem. Senhor, vai ter dinheiro. Senhor, eu vou ter trabalhadores ali comigo. Senhor, eu vou ter companheiro de jornada. Senhor, eu vou ter isso. Ele não falou nada disso. Ele só disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Num tempo em que Isaías ele vivera um tempo terrível. Não era um tempo fácil. Mas ele não negociou o chamado dele, não negociou esse privilégio que era contar às nações acerca de Deus. E por causa da sua fidelidade, Isaías, ele foi aquele que trouxe a revelação mais exata acerca do Messias, Isaías 53. E sabe como ele começa essa mensagem? Dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Você sabe o que ele está falando? Preguei e as pessoas não me escutavam. Isaías é um dos profetas mais respeitados do mundo. Não somente por nós, os cristãos, mas pelos judeus e até pelos muçulmanos. Isaías, ele tem o respeito. Naquele tempo, muitos não ouviram a mensagem dele, mas até hoje, as suas profecias, elas têm reverberado de geração em geração, se cumprindo de geração em geração. Por quê? Porque um dia ele escolheu obedecer ao Senhor. E mais uma vez, era um homem comum, assim como nós. E quando Paulo traz esse entendimento, pois me é imposta essa obrigação, ele fala isso também porque o Evangelho é urgente. O Evangelho é urgente. Nós não temos muito tempo mais para pregar o Evangelho. O Evangelho, ele é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. O tempo que nós temos para pregar a palavra de Deus se chama hoje, Neto. Hoje é o tempo de pregarmos o Evangelho do Reino de Deus. Se esse Evangelho que alcançou você, se essa boa notícia alcançou você, você não pode mais segurar e prender ela, esconder ela, mas agora
Todas as pessoas precisam conhecer. Não ouvi nenhum amém. 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 Irmãos, só para a gente poder pensar de uma forma mais, didática um pouco, imagina comigo um bombeiro. A gente tem aqui algum bombeiro? Tem? Bombeiro aqui entre nós? Não, né? Imagina um bombeiro. Ele chegou em frente a uma casa, a casa está pegando fogo, e no quarto tem uma criança presa. Imagina agora comigo, um bombeiro chegando com o caminhão dele, com bastante água, mangueira funcionando, a máquina, a bomba, tudo ali funcionando. O bombeiro vai chegar em frente à casa, ele vai descer e olhar e falar assim: eu não vou apagar o fogo não, eu vou deixar queimar a casa. Ele entrar no caminhão e sair. Quem que imagina um bombeiro fazendo isso? O que se parecia isso? Parece com um absurdo. O bombeiro, ele está ali para fazer justamente aquilo, para apagar o incêndio, resgatar pessoas e tantas outras coisas. Ele foi treinado para fazer aquilo, ele aprendeu sobre aquilo. Agora eu vou te contar uma outra coisa que parece um absurdo também. Imagina comigo um médico. Ele está caminhando aqui na praia, na Pajuçara, e de repente tem uma criança engasgada. E todo mundo desesperado, não sabe o que fazer. Aí o médico passa e olha, sabendo o que fazer, sabendo a forma de salvar a pessoa, ele olha e fala assim: deixa ela morrer e ir embora. Imagina alguém fazer isso? Imagina, gente? Não, porque isso é um absurdo. Agora quero te falar algo que é mais absurdo ainda. Imagine alguém que carrega o evangelho, que recebeu a boa notícia, chegar na sua casa e ver que seu pai, que a sua mãe estão caminhando para o inferno, e você dizer assim: deixa eles irem para lá. Imagina você chegar na sua faculdade com seus amigos, pessoas que estão ali com você o ano todo, talvez anos, e você olhar lá para eles e falar assim: deixa eles se perderem, deixa eles conhecer o inferno. Imagina, irmãos, alguém fazer isso? Imagina ou não? É um absurdo alguém que recebeu a boa notícia não compartilhar a notícia. Por isso que Paulo, na cabeça dele, ele não tinha um outro direito a não ser de se colocar neste lugar de obediência e de proclamação das boas novas do reino de Deus. Certa vez um pregador disse: o mundo não precisa mais de entretenimento, ele precisa de homens e mulheres que estão dispostos a pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Qual é o peso que nós sentimos pela salvação de vidas? Qual é o peso que a gente sente durante a semana sobre as vidas que se perdem? Qual é o peso que a gente tem sobre isso? O ano passado eu comecei a escrever um livro sobre evangelização. Por que eu fiz isso? Eu vi que hoje as pessoas já não falam muito sobre isso. A gente vê alguém que faz isso, por exemplo, o DG, eu conheço ele. O DG, ele é um evangelista natural, é nato dele. Ele tem outras habilidades, mas eu vejo que isso flui da vida dele de uma forma muito natural. Então, automaticamente, eu jogo toda a responsabilidade para a vida dele. E se eu não tenho a habilidade dele, se eu não sou tão fácil de falar assim, eu jogo a responsabilidade sobre ele e saio fora. O DG faz, o Léo faz, a Natália faz, então eu vou tirar, eu não preciso de fazer. Só que isso é um engano que às vezes nós nos auto-sabotamos por conta dessa falta de coragem. E o que eu estou falando é uma verdade. Eu sei porque que eu luto com isso. Eu não sou um evangelista. Eu sou uma pessoa tímida.
Mas eu preciso vencer as barreiras, eu preciso vencer isso que prende, eu preciso vencer qualquer meio para que de alguma forma, através desse amor que me alcançou, ele possa chegar até a vida daqueles que o Senhor coloca no meu caminho. Por isso que quando alguém chega e fala assim, você é um evangelista, fala assim, você não me conhece, eu não sou. Se eu faço isso, é por amor. Se eu vou nos lugares pregar e falar, eu faço isso por amor, porque eu não vejo uma outra saída a não ser fazer isso. Se eu faço isso, lógico que é de livre vontade, como Paulo vai falar no versículo aqui, 17, 18, é por livre vontade, mas no meu coração existe alguém que é um eterno devedor do amor de Jesus. Enquanto a consciência nossa não mudar enquanto a isso, nós vamos ser apenas consumidores do Evangelho e não aqueles que são os dispenseiros desse Evangelho. Nós não estamos aqui para acumular mensagens, nós estamos aqui para receber a mensagem e compartilhar a mensagem. Tem um pregador antigo que dizia, Neto, que o mundo está doente numa fase terminal. E nós, como Igreja de Cristo, temos o antídoto, temos o remédio para curar o mundo. Mas, infelizmente, está guardado nos nossos armários. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos, porque entre a teoria e a prática, aquilo que eu sei e aquilo que eu tenho que fazer, existe um lugar muito confortável. E está tudo bem. Talvez uma meia-verdade que contaram a gente é a salvação é individual. O problema do outro é do outro. Isso é uma meia-verdade, irmãos. Porque se o Senhor confiou a ti a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Ele nos salvou para que de alguma forma venhamos a cooperar para que outros sejam salvos. Ele nos curou para a gente cooperar para que forma outros sejam curados. Ele nos libertou para que de alguma maneira outros sejam libertos para a glória de Deus. Mas nós não podemos esconder mais nos nossos armários, até porque também Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder a lâmpada debaixo da mesa, mas ela precisa ficar no lugar alto, onde ilumina todos. Nós não podemos esconder o Evangelho, nós não podemos esconder a boa notícia. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos mostrar, revelar, Bruno, ao mundo. O mundo que vive numa escuridão, o mundo que não consegue, Bruno, encontrar mais a casa do Pai, porque eles estão cegos, eles não conseguem ver, eles vivem nas trevas, na escuridão. E você e eu, nós somos resgatados dessas trevas. Hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, nós temos a graça e principalmente nós temos o Evangelho do reino de Deus. E para aqueles que estão cegos, Jesus está falando assim, acende uma luz. Se as pessoas não conseguem ver, acende uma luz. Até porque ele disse que vós sois a luz do mundo, mas ao mesmo tempo ele diz que nós somos uma cidade edificada no monte. Uma cidade iluminada, uma cidade acesa para a glória de Deus. Para aqueles que estão longe, Gleibson, não conseguem ver, que eles possam ver através do brilho da glória de Deus, através da sua vida e da minha vida. E Paulo vai dizer, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Paulo sabia que havia consequências espirituais por causa da nossa negligência, por negligenciarmos o chamado de Deus. Ele sentia um profundo senso de responsabilidade, porque ele entendia o custo dessa missão. Ele sabia o perigo do julgamento, ele sabia que aquele que conhece a verdade e não compartilha a verdade, será cobrado pela sua negligência. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 3, 18 e 19. Existe um custo por isso.
Ele confiou a gente. Jesus poderia fazer a obra sozinho, Ele é soberano. Jesus poderia se revelar às pessoas todos os dias, aos nossos familiares. Ele poderia aparecer em sonhos e falar assim: eu sou Jesus. Você a partir de hoje precisa me seguir. Imagina agora Jesus aparecer com corpo físico no quarto de qualquer pessoa. A pessoa vai falar assim: agora eu creio porque eu vi. Agora eu creio porque que eu toquei. Agora eu vi. Jesus poderia fazer isso, não poderia? Sim, poderia fazer. Assim como no meio de homens e mulheres muçulmanas, Jesus tem aparecido para eles. E milhares têm se convertido ao Senhor. Eu fico muito alegre porque Jesus está se revelando a eles, Léo, mas ao mesmo tempo é uma denúncia. Por que é uma denúncia, Maico? Porque Ele confiou isso a nós. E não estamos conseguindo ir. Como se Ele estivesse descendo para nos mostrar o quão nós estamos atrasados ainda no processo de revelar Ele ao mundo. Eu glorifico a Ele, amém, mas ao mesmo tempo, perdão. Porque foi nos dado esse privilégio de revelar a Cristo ao mundo. É bem mais fácil do nosso quarto a gente orar para Ele se revelar aos meninos que hoje estão ali na casa de custódia, ali na casa de custódia não, ali na, eu não sei como chama aqui, Léo, a casa de menores infratores, Sumese. É mais fácil a gente ir lá do quarto falar: Senhor, se revela aos meninos que estão lá. E Jesus aparecer lá, nossa, seria maravilhoso. Jesus se revela: meu Pai, Senhor, Ele não escuta a palavra. Jesus aparece lá para ele, daqui a pouco seu pai vem chorando: me perdoa, seria bem mais fácil. Mas ao mesmo tempo, Jesus olhou para cada um de nós. Ele não é nenhum louco. Aquele que nos chama é fiel para nos capacitar. Ele é fiel para nos dar palavras. Ele é fiel para, através da ação daquilo que estamos falando, enviar o seu Espírito para convencer o homem. Às vezes a gente não fala porque a gente acha que é por causa das nossas habilidades. Não é. É por causa do Espírito. O Espírito vai te dar as palavras e o Espírito vai convencer a pessoa. E você, um servo fiel de Jesus. Aonde Ele mandar, nós iremos. A quem Ele desejar que a gente vá falar, falaremos. É um caminho de obediência e de rendição total a Jesus. Por isso que pregar o Evangelho de nenhuma forma é luxo, mas é uma obrigação, é um chamado urgente, é uma necessidade vital, é uma responsabilidade que nós não podemos ignorar. E nós talvez nessa noite poderíamos voltar por perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelas nossas negligências. Perdoa por não deixar com que meu coração fique tão apaixonado a ponto de não saber falar de outra coisa a não ser do Senhor. Quando a gente está apaixonado por uma pessoa, a gente quer falar dela o tempo todo. Se nós temos vergonha de falar sobre uma pessoa, nós precisamos questionar se a gente ama mesmo ou não. Se existe uma vergonha, talvez é um tempo de dizer: Senhor, transforma meu coração, transforma a minha vida, transforma a minha história, Senhor. Eu não quero ter vergonha de contar às pessoas sobre o reino de Deus. Eu não quero deixar com que minha timidez, mesmo que eu seja tímido, eu não quero deixar com que a timidez venha formar a identidade de quem eu sou no Senhor, até porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E os tímidos ali não fala sobre a personalidade, fala sobre aquele que esconde algo que precisava revelar. E até quando seremos tímidos a ponto de esconder o Cristo a qual foi revelado a nós, a qual nós estávamos cegos, os nossos olhos abriram, a qual nós estávamos destinados ao fogo eterno, e através dessa beleza que foi revelada a nós, hoje nós estamos indo em sentido
a um lugar chamado eternidade. E o que vamos fazer com tão grande salvação? Guardar, esconder? Ou de fato iremos, a partir de amanhã, na segunda-feira, onde ninguém mais está vendo a gente, onde nós não estamos entre os nossos irmãos, ou nós vamos criar uma prática da nossa vida de revelar a Jesus às pessoas, de revelar o Cristo às pessoas? Então nós somos chamados para uma grande comissão e não para uma grande omissão. Não fomos chamados para esconder, mas fomos chamados para revelar. E muitos, talvez milhares, serão abençoados por causa da obediência a qual você se prestou diante de Deus. Queria te convidar a ficar de pé. Quero orar junto com vocês.